Você já parou para pensar como o Brasil se tornou esse imenso território que conhecemos hoje? Se olharmos para a América do Sul, veremos que poucos países têm dimensões tão grandes quanto as nossas, mas isso não foi obra do acaso. Os responsáveis por essa expansão foram os bandeirantes, figuras controversas que dividiram opiniões ao longo da história. Foram exploradores destemidos que expandiram nossas fronteiras e descobriram riquezas? Ou cruéis caçadores de indígenas? O que muita gente não sabe é que, apesar de terem caçado e escravizado indígenas, os bandeirantes também fizeram alianças com algumas tribos para derrotar outras, aproveitando as rivalidades entre os povos nativos. Outro ponto importante é que os bandeirantes não eram um grupo homogêneo. Eles tinham diferentes objetivos, estratégias e até mesmo composições sociais. Alguns eram sertanistas experientes, outros trabalhavam por contrato para o governo colonial, e muitos eram descendentes de portugueses e indígenas, o que tornava sua identidade bastante diversa. Hoje vamos explorar os dois lados dessa história e entender por que o Brasil só tem suas dimensões atuais por causa dos bandeirantes. No século XVI, o Brasil era apenas uma faixa litorânea ocupada pelos portugueses. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, limitava as terras pertencentes a Portugal. No entanto, à medida que o tempo passava, os portugueses perceberam que o verdadeiro tesouro do Brasil não estava apenas no pau-brasil e na cana-de-açúcar, mas no interior desconhecido do território. Foi nesse contexto que surgiram os bandeirantes, homens determinados que partiram de São Paulo para explorar o sertão em busca de ouro, pedras preciosas e novas terras. Mas eles não faziam isso sozinhos. Muitas expedições contavam com o apoio de tribos indígenas, aliadas que viam nos bandeirantes uma forma de derrotar inimigos históricos. Os indígenas não eram um povo homogêneo. Havia diversas tribos em guerra entre si, e algumas se uniram aos bandeirantes para enfrentar rivais. As expedições bandeirantes podiam ser classificadas em três principais tipos. Bandeiras de apresamento. Tinham como objetivo capturar indígenas para o trabalho escravo. Algumas dessas expedições resultaram na destruição de missões jesuíticas, que protegiam os nativos. Bandeiras de prospecção. Eram voltadas para a busca de metais preciosos. Foi assim que se descobriram jazidas de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Bandeiras de sertanismo de contrato. Atendiam a interesses do governo colonial, como a captura de escravos fugitivos e o combate a tribos hostis. Além disso, os bandeirantes não eram todos iguais. Cada expedição tinha seu próprio propósito e sua própria liderança, e enquanto algumas se concentravam em capturar indígenas, outras estavam focadas na exploração de recursos naturais. Essa diversidade dentro do movimento bandeirante reforça a ideia de que não podemos enxergá-los como um grupo único e uniforme. Os bandeirantes não foram apenas caçadores de indígenas, eles também tiveram um papel fundamental na história do Brasil. Aqui estão alguns dos aspectos positivos de suas ações. Expansão territorial. O Brasil só tem suas dimensões continentais por causa dos bandeirantes, que ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas e garantiram terras que hoje fazem parte do país. Fundação de vilas e cidades. Muitas cidades do interior foram fundadas por bandeirantes, como Sorocaba, Jundiaí e Cuiabá. Descoberta do ouro e diamantes. A mineração foi um dos principais motores da economia colonial. O ciclo do ouro só foi possível graças às expedições bandeirantes. Entre os nomes mais importantes, destaca-se Borba Gato, que foi o responsável por encontrar ouro em Minas Gerais, o que deu início à corrida do ouro no Brasil. Muitas tribos se aliaram aos bandeirantes para lutar contra inimigos em comum, fortalecendo algumas comunidades indígenas em certas regiões. Se os bandeirantes não tivessem explorado o interior, talvez hoje o Brasil fosse um país bem diferente. Por outro lado, nem tudo foi positivo. Os bandeirantes também deixaram um legado de violência e destruição. Muitas tribos foram dizimadas por ataques e capturas. Milhares de indígenas foram forçados a trabalhar para os portugueses. Para capturar mais escravos, os bandeirantes atacavam missões onde os jesuítas protegiam os nativos. A busca por riquezas muitas vezes gerou guerras contra indígenas e espanhóis que ocupavam certas regiões. A mineração e a exploração desordenada trouxeram consequências para o meio ambiente. Os bandeirantes foram homens do seu tempo, e suas ações, embora fundamentais para a formação do Brasil, tiveram consequências que duram até hoje. Hoje os bandeirantes ainda são figuras polêmicas. Em São Paulo, há estátuas e monumentos em homenagem a eles, mas também há críticas sobre suas ações. O fato é que sem os bandeirantes, o Brasil provavelmente teria um território menor, menos riquezas e uma história diferente. Eles foram heróis ou vilões? Depende do ponto de vista. O importante é entender sua complexidade e reconhecer seu impacto na história do Brasil. E aí, o que você acha dos bandeirantes? Eles foram fundamentais para a construção do Brasil, mas também deixaram um legado de violência.
Deixe seu comentário dizendo sua opinião. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos. Até a próxima!